Muito bem, pessoal que nos acompanha aqui na Rádio Montenegro FM, nós estamos hoje trazendo uma entrevista para falar a respeito de uma associação, muitas vezes pouco comentada, mas por muitas vezes traz dados importantes para a gente, né, que é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul, também conhecido como ARPEN-RS, né, e hoje a gente está com o presidente, o Sidney, que vai trazer um pouquinho de esclarecimento para a gente a respeito do trabalho, né, que faz a associação, de como isso movimenta aqui na nossa sociedade, de que forma impacta, né, aqui diretamente com a gente. Então, primeiramente, boa tarde, Sidney, prazer estar contigo. Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês, com os ouvintes dessa rádio da cidade de Montenegro e cidades também próximas aí que sintonizam a rádio aí de Montenegro. Maravilha. Sidney, vamos começar contando para o pessoal, então, por gentileza, como é que funciona a Arpen, desde quando existe esse atendimento, com o que vocês trabalham, assim, propriamente falando? Pois bem, a Arpen é uma associação relacionada aos cartórios de registro civil de pessoas naturais, que são os cartórios que fazem os registros de nascimentos, os registros de casamentos, óbitos, separações, divórcios e diversos outros serviços também que nós praticamos aqui relacionados à pessoa, né? A Arpen, então, é uma entidade que aqui no estado ela congrega os registradores civis aqui do estado do Rio Grande do Sul, tanto os registradores civis que fazem esse trabalho no registro civil das pessoas naturais, como também os titulares dos Centros de Registro de Veículos Automotores, os CRVAs. Então, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul já há bastante tempo. Eu não sei agora exatamente a data de fundação, mas nós já estamos há um bom tempo aqui, a associação formada, representando então os titulares dos cartórios de registro civil e os titulares dos centros de registro de veículos automotores. Nosso objetivo é congregar os registradores civis, orientar os registradores civis também na prestação dos serviços, defender os nossos associados também judicial e extrajudicialmente nas demandas, mas o principal é focar na questão da prestação dos serviços, na melhoria sempre da prestação de serviços, sempre buscando um aprimoramento nessa prestação de serviços e que gere uma satisfação maior dos cidadãos que necessitam utilizar os nossos serviços. Maravilha. E Sidney, você falou a respeito dos associados, né? Hoje, por exemplo, quem são os associados que estão vinculados à Arpen? Hoje vinculados à Arpen são todos aqueles titulares de cartórios de registro civil. Esses são os nossos associados, todos que têm cartório de registro civil. Existem alguns municípios, por exemplo, que a pessoa tem um serviço que congrega o registro civil, mais um cartório de títulos e documentos, mais outros serviços juntos. Esse também é um titular que faz parte do nosso quadro associativo, que ele é um titular de um cartório de registro civil, então ele faz parte. Então nós temos hoje no estado aqui em torno de 200 associados nossos aqui na Arpen, né, que estão espalhados em diversos municípios aí do estado, tanto nos cartórios de registro civil, como também nos CRVAs. E você falou antes também ali a questão da prestação de serviços, né? Isso acaba impactando diretamente as pessoas assim no dia a dia. Por exemplo, quem está nos ouvindo agora na rádio, às vezes tem uma pessoa que está fazendo motorista por aplicativo, às vezes tem uma pessoa que está ali trabalhando no posto de combustíveis, às vezes tem uma pessoa que é dona de casa. De que forma, por exemplo, vocês acabam impactando a vida dessas pessoas que estão nos acompanhando agora e que muitas vezes até nem sabem, muitas vezes, que a Arpen acaba influenciando no seu dia a dia, né? Exatamente, na verdade, assim, eu sempre falo, talvez dos serviços relacionados à pessoa é o mais importante que nós temos, porque
tudo parte do registro de nascimento, né? Todos os documentos posteriores que são feitos, carteira de identidade, o CPF, carteira de trabalho, habilitação, carteira funcional, todos eles são baseados no primeiro documento da pessoa, que é o registro de nascimento. Então, a importância que tem o registro civil hoje das pessoas se dá desde o nascimento, né? Quando a pessoa nasce, ela já tem aquele primeiro documento que vai ser utilizado e vai ser base para os demais. E no decorrer também da sua vida, aos 18 anos, com a emancipação, com o casamento também, posteriormente, também é o documento que registra uma união que gera direitos, gera deveres para ambos os cônjuges, né? E também os demais atos que nós praticamos no decorrer da vida da pessoa, as separações, os divórcios. Recentemente nós tivemos alterações legislativas importantes, significativas, que passaram para a esfera extrajudicial, para o cartório de registro civil, vários atos que antes eram praticados somente na via judicial. Nós temos hoje, por exemplo, retificações de registros, que antigamente tudo dependia de um processo judicial. Hoje nós podemos fazer retificações de registros diretamente no cartório, alterações de nome, alterações de gênero, vários serviços que hoje são realizados diretamente no cartório de registro civil. E isso é fundamental para o cidadão, ele ter essa possibilidade de resolver as suas situações da sua vida civil diretamente no cartório de registro civil. Além de outros serviços que também nós buscamos, nós estamos ainda tentando puxar para o registro civil, que eu acredito que facilitariam muito a população, como, por exemplo, a emissão de carteira de identidade, é uma coisa que nós estamos também pleiteando junto à Secretaria de Segurança Pública, junto ao IGP, para que o cidadão tenha uma opção a mais quando ele for fazer uma carteira de identidade, que ele tenha uma opção a mais de ele poder procurar os serviços. Então, a importância dos cartórios de registro civil na vida da pessoa se dá, eu digo, desde o nascimento até o falecimento da pessoa com o registro de óbito. Todos esses atos da vida acabam passando pelo registro civil. Essa é uma situação que é importante de destacar, né? Vocês que acompanham, assim, provavelmente os dados, né, os levantamentos que acontecem ano após ano, dando uma olhadinha assim para trás, pegando talvez 4 ou 5 anos para trás, a gente teve algum aumento significativo? Eu queria fazer essa pergunta, inclusive, se a gente teve algum aumento significativo em 3 esferas. Primeiro, se a gente teve aumento na mudança de gêneros, né, masculino para feminino, feminino para masculino, ali nos registros civis, de pessoas que trocaram, né, o seu gênero no seu documento. Gostaria também de saber se houve um aumento ou diminuição na troca de nomes. E gostaria também de saber como é que tem se comportado nesses últimos anos a questão de divórcios. Você teria esses números ou esse panorama para nos passar, Sidney? Na verdade, assim, partindo da última, na questão dos divórcios, nós temos mais ou menos um número estabilizado, até porque isso aí essa questão do divórcio feito na esfera extrajudicial, ou mesmo o divórcio judicial, que acaba vindo para o registro civil para se fazer a verbação no assento de casamento, ele já tem um tempo considerável. Então, é uma situação que mais ou menos está estabilizada, os números que são feitos, um ano é um pouco mais, outro ano um pouco menos, mas sempre mantém mais ou menos o mesmo número. O que nós tivemos aumentos foi na questão da alteração de gênero, que é uma situação nova na esfera extrajudicial. Isso são de pouco tempo, 2, 3 anos atrás, entrou essa possibilidade de se fazer essa alteração direto nos cartórios. Então, isso nós percebemos que há um acréscimo, há um aumento ano após ano, que as pessoas vão tomando conhecimento dessa possibilidade e também eu acho que a evolução da nossa sociedade,
Aquilo que antes as pessoas enxergavam de uma maneira, hoje elas enxergam de outra, e essa evolução também facilita com que as pessoas acabam procurando essa alteração de nome, de gênero, diretamente no cartório de registro civil. Então, esses atos que são mais recentes, como alteração de gênero, alteração de nome, esses são atos que nós percebemos que há um aumento constante. Cada ano a gente percebe que tem números maiores, né, na prática desses atos. E Sidney, ainda sobre a questão dos divórcios, essa questão de ter uma estabilidade, ela tem algum relacionamento no número de oficializações de casamentos? Ou será que o contrato de casamento, eles continuam ali mais ou menos o mesmo? Ou houve alguma diminuição? Como é que está essa questão? Sabe que é interessante a questão do casamento, porque quando entrou a possibilidade de se fazer a união estável diretamente no cartório, né? E hoje todo mundo sabe, todos sabemos que a união estável ela traz tantos direitos quanto no casamento, né? Mas se percebe que não houve assim uma queda significativa no número de casamentos. Se mantém mais ou menos o mesmo número do que se fazia há uns anos atrás, se faz hoje ainda o número de casamentos. Ainda existem muitas pessoas que procuram o casamento para formalizar a sua união. Que por mais que tenha a possibilidade da união estável, eles acabam ainda se fazendo através do casamento, porque às vezes em razão até da sua crença, da sua religião, acabam utilizando ainda o casamento como forma de concretizar essa relação, essa união. Então nós não percebemos assim um decréscimo importante e considerável no número de casamentos. Mantemos mais ou menos o mesmo número do que nós fazíamos um tempo atrás. Nós percebemos de uns anos para cá, um aumento também assim não considerável no número de divórcios, mas dentro de uma normalidade, assim, a questão do número de divórcios. Talvez também por essa facilidade que hoje o divórcio não depende mais de cumprimento de prazos, que antigamente, pela lei anterior, depois do casamento, tu poderia se divorciar a partir de tantos anos do casamento. Hoje já não tem mais. Hoje a pessoa casou hoje, daqui um mês ela quer se divorciar, ela pode procurar um tabelionato de notas, fazer a sua escritura de divórcio e trazer para o registro civil para averbar no casamento. Então, essa facilidade também acabou fazendo que houvesse mais procura no número de divórcios. Mas nada assim também significativo, não poderia dizer que hoje nós temos mais pessoas se divorciando. Acredito que se mantém mais ou menos um mesmo número, talvez um pouquinho mais, assim, mas nada assim considerável, né? Certo. E na questão óbitos e nascimentos, Sidney, vocês observam algum número que prevalece ou os dois números mais ou menos um compensa o outro no sentido de emissão de certidão de nascimento e depois da questão do obituário ali também? Tu sabe que no período da pandemia teve um determinado período em que pela primeira vez eu vi nos cartórios, aconteceu aqui no meu, aconteceu em outros também, que o número de óbitos superou o número de nascimentos, mas não é o normal, foi um caso isolado. Mas porque hoje assim nós temos o número de nascimentos sempre maior que o número de óbitos. Por mais que nós tenhamos percebido uma queda do número de nascimentos, hoje a gente sabe que nascem menos pessoas do que antigamente. Hoje as pessoas optam já por famílias menores, né? Mas ainda assim nós temos um número de nascimentos superior ao número de óbitos. Isso a gente percebe aí nos cartórios. Mas houve, assim, se vê um histórico dos nascimentos, a gente percebe que hoje se faz menos registro de nascimento do que antigamente. Mas aí se dá em razão disso, desse planejamento familiar, que hoje já é maior. As pessoas já pensam melhor antes de ter um filho, antes de
de pensar numa família mais ampla, uma família maior. Certo. E foi bom você me lembrar dessa questão do cartório, Sidney, porque você acaba tendo a experiência além da associação, mas também a vivência em cartório, né? E eu queria que você contasse para nós como é que anda hoje em dia a questão dos nomes. Ainda tem alguma, por exemplo, ainda tem alguns empecilhos para nomes de crianças. Existem alguns nomes que os pais queiram dar, mas precisam cuidar com alguma questão legal, alguma coisa no legislativo que acaba impedindo aquele nome. E outra coisa já vinculada a essa, às vezes, por exemplo, aqui na nossa cidade já aconteceu situações em que um pai foi registrar o seu filho e ele gostaria de colocar o nome do pai no meio e o nome da mãe no final. E o cartório passou, né, para ele que essa situação não podia ocorrer, né, legalmente. Eu queria que você explicasse também um pouquinho para nós como é que funciona essa questão dos nomes para crianças. Existem nomes que não podem ser dados legalmente. Como é que funciona essa questão? Bom, na verdade, hoje, assim, na questão da composição do nome, né? Hoje nós temos isso muito já, muito definido, muito certo já por textos legais, textos normativos, todos que possibilitam que os pais escolham a forma como eles querem estabelecer o nome da criança, né? Se eles querem colocar primeiro o sobrenome do pai, no final o sobrenome da mãe, se eles querem colocar um sobrenome de um avô, de um bisavô, de um trisavô, tudo hoje é possível na questão da composição do nome. Hoje a lei, ela possibilita dá essa faculdade aos pais, para eles escolherem como eles querem compor o nome da criança. Então, quanto a isso, eu acho que hoje já não tem mais dúvida nenhuma também nos cartórios, todo mundo já sabe isso, que a composição do nome hoje é permitida. Por exemplo, se tu quer colocar um sobrenome que nem por exemplo, eu vou registrar o meu filho. Eu quero colocar um sobrenome no meu filho que eu não tenho e que a minha esposa também não tem. A lei também possibilita, desde que eu comprove uma relação de parentesco. Por exemplo, o meu avô tinha um sobrenome e eu quero colocar. Eu não tenho esse sobrenome dele, mas eu quero colocar esse sobrenome no meu filho. Hoje a lei possibilita, desde que tu comprove que no teu ramo familiar tinha essa pessoa que nos teus ascendentes que ela tinha esse sobrenome. Então, hoje, assim, a questão da formação do nome, ela está muito tranquila nos cartórios. Acho que as pessoas todas já também, a população também já tem conhecimento disso, dessas possibilidades, né? Quanto à questão dos nomes, eventualmente ainda existe alguma situação em que o oficial ele pode recusar num primeiro momento. Na verdade, ele faz uma recusa num primeiro momento de fazer o registro, né, quando existe algum nome que expõe aquela criança a uma situação a um ridículo, alguma situação assim, o oficial, a lei possibilita que o oficial deixe de registrar. Na verdade, assim, não é que ele não vai fazer o registro, ele vai suspender num momento e vai submeter ao juiz da sua comarca para que o juiz decida se ele acha que há algum constrangimento, que não há nenhum constrangimento para a criança, e se o juiz definir que não há nenhum constrangimento, esse registro vai ser feito, sem problema nenhum. Mas, assim, são raros os casos hoje que acontecem situações assim, né? Hoje, mais, assim, a gente procura, na verdade, orientar um pouco sobre a grafia de nomes, né? Aqueles nomes com Y, com H, com dois L's. Normalmente a gente dá alguma orientação para os pais, que aquilo acaba dificultando depois para a criança. Ela vai ter que sempre soletrar o nome dela, porque o meu nome tem dois L's, o meu nome tem TH, meu nome tem... Então a gente acaba orientando, mas nada que impeça o registro. Nada disso é impeditivo. Se os pais quiserem manter aquele nome, assim, a gente faz o registro sem problema algum. Maravilha. E aqui no Brasil a gente se vira tranquilamente, né, com RG, com CPF, RG inclusive nem mais é utilizado ultimamente, né, mas com CPF, carteira de motorista, a gente se vira muito bem. Para as pessoas que são estrangeiras, a gente teve muita migração
de haitianos, venezuelanos nos últimos anos. Essas pessoas, elas precisam de algum documento específico em cartório para poderem se identificar, elas podem buscar nos cartórios algum auxílio nesse sentido. E outra pergunta vinculada a essa: os filhos dessas pessoas, eles podem tranquilamente serem registrados aqui como brasileiros ou tem alguma orientação especial? Sim, os filhos dos estrangeiros que nascem no Brasil, eles são brasileiros, né? Muito embora tenham os pais estrangeiros, mas os nascidos no Brasil são considerados brasileiros, são registrados normalmente, fazem todos os seus documentos normalmente. O estrangeiro que vem para o Brasil, normalmente ele vem com algum documento dele, né? E se ele não tem documento, aí ele precisa procurar a Polícia Federal, que vai providenciar num documento que possibilite ele ficar no Brasil, né, por um período X, tal. Mas normalmente as pessoas que vêm, elas acabam vindo com documento, e esse documento ela pode utilizar aqui no Brasil. Ela vai depender de autorização para permanência aqui no Brasil, no caso do estrangeiro. Mas os documentos que a pessoa tem são aceitos aqui sem problema nenhum. Maravilha, Sidney, foi um prazer conversar contigo. A gente conseguiu aí tirar várias dúvidas, esclarecimentos, falar um pouquinho sobre a Arpen, né, e sobre a importância dessa associação aqui entre nós e como a gente utiliza, né, muitos desses serviços, muitas vezes sem nem saber quem está por trás de tudo isso, né? Então é muito bacana a gente conseguir levar isso para toda a comunidade. Quero agradecer o teu tempo e todas as informações. Foi um prazer aí conversar com você, só fazendo ainda uma pequeno destaque aqui, né, que no registro de nascimento, já de um tempo para cá, nós fazemos já com o CPF, a criança já nasce e ela já tem no seu registro de nascimento o CPF. E hoje esse número de CPF é o que vai também constar na sua carteira de identidade, né? Então na verdade a criança já nasce praticamente com a sua identidade também, com o número da sua identidade no seu registro de nascimento, né? Mas foi um prazer também conversar com vocês, e nós trabalhamos também, defendemos os nossos associados e orientamos os associados na questão dos CRVAs. A gente pode um dia também conversar sobre isso, que são os Centros de Registro de Veículos Automotores, né, que são realizados pelos titulares dos cartórios da Registro Civil. Mas foi um privilégio também conversar com vocês. Estamos sempre à disposição aí para os esclarecimentos, dúvidas que tenham, e que na verdade a gente sempre procura aprimorar o nosso trabalho para que a população, para que o cidadão tenha um serviço bem prestado nos cartórios. Esse é sempre o nosso objetivo, e é isso que nós trabalhamos sempre, para que se tenha esse objetivo, que a gente alcance esse objetivo, claro, sempre cuidando com a questão da segurança jurídica, que as pessoas, que os atos que nós praticamos para as pessoas, que esses atos garantam às pessoas também segurança jurídica, né? Esse é o nosso objetivo. Maravilha, muito em breve, então, a gente vai combinar, sim, vamos trazer uma pauta em cima do CRVAs, falando sobre essa questão dos registros veiculares, né? Tenho certeza que vai tirar dúvidas de muitas pessoas também. Sidney, muito obrigado, um forte abraço e bom trabalho para você, viu? Certo, obrigado, estamos sempre à disposição. Um abraço aí para vocês, para os ouvintes da rádio também. Obrigado, tchau, tchau.